Estamos mesmo entregues a um grupo de meninos que tenta governar Portugal como se estivesse a governar a mercearia lá de casa, e mesmo assim eu tenho dúvida se conseguiam governar a mercearia lá de casa. Tendo em consideração que gastam mais do que aquilo que podem, prometem tudo, a tudo e a todos, e depois têm dificuldade em governar e em manter as contas públicas certas. E, no meu entendimento, nós estamos a atravessar um momento económico muito complexo, com a falta de visão e a falta de organização e de projeção para o futuro do próprio governo. Apesar de estar em gestão, o governo de Luís Montenegro, vamos recapitular. Quando Luís Montenegro ganha as eleições, Joaquim Miranda Sarmento, o Ministro das Finanças, diz que e anuncia um enorme choque fiscal. O que aconteceu foi que não tivemos choque fiscal nenhum e acabámos por ter uma das maiores taxas de impostos de sempre e uma das taxas mais altas de captação de impostos praticada na União Europeia. Principalmente sobre os rendimentos, mas também nos impostos indiretos temos sempre um problema de um excesso de captação de impostos por parte do Estado. Bom, como se isto não chegasse porque reduz a capacidade de compra das famílias, nós na altura percebemos que Joaquim Miranda Sarmento e Luís Montenegro não iriam fazer choque nenhum. E não obstante o facto de estarem a capitalizar cada vez mais verba para o Estado proveniente das receitas dos impostos, aumentaram drasticamente a despesa pública. E se eu concordo que, obviamente, tem que existir melhorias salariais nas carreiras da administração pública e que as pessoas devem receber mais, não podemos, no entanto, manter de uma forma gritante o monstro que é o Estado. Ora, se aumentamos a receita, mas ao mesmo tempo aumentámos a despesa, aquilo que aconteceu foi que a balança equilibrou de tal maneira que as previsões determinam agora que durante o ano 2025 teremos um saldo nulo, ou seja, este governo, ao pegar no alegado excedente orçamental e distribuí-lo por tudo e por todos, numa tentativa de não ter contestação social, numa lógica de não olhar para o futuro, não perceber o país a 5, a 10 ou a 15 anos, e sempre numa lógica eleitoralista de estar constantemente em campanha eleitoral, destruiu toda a parte das finanças públicas, destruiu tudo o que poderia ser capitalização do Estado, indo inclusive às receitas provenientes do setor empresarial do Estado, que continua a ser uma máquina dantesca do Estado a participar em mais de 500 empresas, algumas delas completamente fora do âmbito daquilo que é a função do Estado, mas pior, as previsões para 2026 já determinam que pode existir déficit. E o Governo já não consegue perceber como é que vai falar sobre esta questão. Se temos o Ministro das Finanças a falar de uma maneira, o Ministro da Economia fala de outra, desmentem-se a si mesmo com um espaço temporal de uma hora de não entender se afinal há déficit, não há déficit previsto para 2026, e o Conselho Superior de Finanças Públicas vem claramente alertar hoje para a questão de termos um déficit previsto a rondar os 2 pontos percentuais em 2026. Isto tudo numa fase em que o Governo não conseguiu operacionalizar e concretizar o plano de resiliência, de recuperação e de resiliência, determina que vamos ter que entregar à União Europeia uma série de verba que nem sequer soubemos gastar e perdemos toda a margem e flexibilidade que existia no Estado porque a captação excessiva de receita, ao invés de fazerem a redistribuição dessa receita captada através de impostos pela população, através da redução da carga fiscal, não quiseram fazer a redução da carga fiscal, mantiveram os níveis altíssimos da carga fiscal, nomeadamente no IRS, no IRC às empresas e também nos impostos indiretos, como o IVA, o Imposto sobre os Combustíveis. E, portanto, nós todos andamos a pagar cada vez mais para o Estado gastar cada vez mais. E mesmo nesta circunstância de um Estado em que está gerido ou governado por um governo que está em gestão, o último Conselho de Ministros do dia de hoje vem Luís Montenegro e seus muchachos determinar que vamos entregar 10 mil milhões de euros às empresas sem explicar exatamente, pelo menos para já, como é que o vai fazer. Certamente algum virá do Orçamento de Estado, outro virá do Banco Europeu de Investimento, do BEI,
outro através dos fundos europeus, ou seja, mais uma vez, o Estado não consegue aplicar os fundos europeus para a melhoria das condições de vida, desenvolvimento, modernização, digitalização do território, e o que faz é, mais uma vez, tentar distribuir este proveito do Estado, que parece que ainda não percebemos que, a partir de 2026, com a renegociação do novo quadro financeiro plurianual, as verbas e os fundos para Portugal começam a fechar a torneira e nós vamos ter que pagar isto. Portanto, podemos agora vir com a justificação de dizer que estas medidas que são paliativos, que o Governo apresenta dos 10 mil milhões de euros para as empresas, são a forma do combate às políticas e à guerra comercial existente entre a União Europeia, a China e os Estados Unidos, mas a realidade é que isto demonstra que são paliativos, isto demonstra que são reações e que não existiu prevenção na economia e que constantemente vamos atrás do prejuízo. Estes resultados hoje apresentados em cima das eleições, depois da distribuição de tudo por todos, antevê que poderíamos, caso este governo não tivesse caído, poderíamos estar a caminhar de forma dantesca e grotesca para nova bancarrota, desta vez pela mão do Partido Social Democrata. E ou paramos isto no dia 18 de maio e temos de facto uma economia sustentável que tem uma previsão de desenvolvimento para o país a 5, a 10 ou 15 anos, ou aquilo que estamos a fazer é a curto, médio prazo, levaremos com uma recessão em cima, teremos um problema económico e estaremos novamente em bancarrota. E não nos podemos esquecer que a bancarrota provocada pelo Partido Socialista, a última provocada pelo Partido Socialista, determinou que no memorando de entendimento que transitou para a AD, na altura, com Passos Coelho, determinou que existiam regras muito rígidas orçamentais e que teriam que ser cumpridas, mas que a própria AD, na altura, foi muito mais longe do que aquilo que estava a ser imposto pela Troika. E volta a repetir os erros. Volta a criar uma máquina do Estado cada vez maior, continuam com este acelerador da máquina do Estado. Isto nem parece em direita, quando não conseguem cativar o investimento, trazer investimento para Portugal, e continuam a limitar, que obviamente isto terá uma consequência direta e terá uma consequência direta no nosso bolso a curto, médio ou longo prazo. Vê-se no dia 18, finalmente as pessoas começam a entender que estas coisas que parecem de menos importância terão de facto uma consequência direta na nossa vida e terão uma consequência direta na forma como nós podemos criar riqueza ou continuar com esta palhaçada de distribuir riqueza, a achar que há tudo para todos, para evitar a contestação social, para estarmos em constante campanha eleitoral, prejudicando as empresas, os trabalhadores, a sociedade, os pensionistas, os jovens e toda a gente vai ser prejudicada com esta falta de visão. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Senhor Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.